noite. Boa noite, meu amigo. E aí, Denise? Beleza, José cara? Maria Gonçalves Neto. E aí, meu irmão? Boa noite. Tá me escutando bem? Tá tranquilo a Tô escutando, imagem tudo até tranquilo. agora? Tudo Pois tranquilo. Deus abençoe que segure essa live. Amém. Que ontem não deu certo, né? Eu tava aqui com o Lucas da Lô, mas eu vou remarcar com ele. Então hoje vai ser oficialmente a primeira live com coisas que ninguém quer saber. E pessoal, hoje a gente vai falar, o tema da live é novos paradigmas, né, jurídicos para a moral cristã e os direitos humanos. Eu convidei este rapaz aqui, bacharel em Direito, comentarista jurídico, um estudioso de Direito Penal, membro do Instituto Veritas, junto comigo, né? E a gente vai conversar hoje. Pessoal, quando tiver algum problema, vocês indicam aqui embaixo, tá bom? A gente vai conversar hoje sobre alguns documentos da ONU, a Organização das Nações Unidas, e também de órgãos auxiliares, congressos, relatórios auxiliares. E aí eu vou trazer algumas informações e vou pedir os comentários, né, jurídicos aqui do Neto, que vai poder fazer um comparativo sobre aquilo que foi jogado ali nos documentos, né, desde a década de 80, 90, e aquilo que está sendo implementado no Brasil, no direito brasileiro, né, nas nossas legislações, seja a nível federal, estadual, municipal, e até a questão mesmo das normas, né, que não é obrigado, mas enfim. E aí eu vou começar falando aqui de um paradigma chamado utilitarismo sentimental da maioria. Não sei se vocês sabem, mas em 1984, no Reino Unido, teve o relatório do Comitê de Investigação em Fertilização Humana e Embriologia, que erigiu o sentimento da maioria das pessoas como uma base de toda decisão moral e legal. Ou seja, fixou o utilitarismo sentimental da maioria como um critério prático universal. Na prática, o que é que isso significa? Eu transformo as razões morais objetivas, os fatos, aquilo que é realidade, né? Aquilo que é verdade absoluta dos fatos, e eu substituo isso pela intensidade dos sentimentos de uma suposta maioria. Então, eu vou pedir aqui que o José Neto explique qual a gravidade, né, de erigir. Isso foi em 1984, esse documento, esse relatório, erigiu o sentimento da maioria como algo, considerou como se fosse uma razão objetiva, algo objetivo. Sim. Que isso causa no direito e quais as consequências para a gente? Primeiro, só pra gente, assim, pra gente entender, né, um pouco do que seriam os direitos humanos. Os direitos humanos foi criado em 1948 pela ONU e foi inserido na Constituição brasileira em 1992, com o Pacto de São José da Costa Rica. O objetivo dos direitos humanos seria a proteção da dignidade humana, né, promovendo a paz, promovendo a justiça, a liberdade. E aí, a partir do momento que um país ele assina essa declaração, né, ele coloca na Constituição, o país é obrigado a colocar em prática. É basicamente isso. A questão do utilitarismo sentimental dos direitos humanos é que afasta totalmente o racionalismo, a racionalidade, né, afasta totalmente a questão moral do direito e se aplica um sentimentalismo, né? Nós podemos ver isso na prática, né? A questão da maioria contra as minorias, né? Porque o que é que acontece? Começou uma discussão de que os direitos humanos eles defenderiam na maioria das vezes defenderia as minorias, mas isso não é uma verdade, sabe? Não é uma verdade. Eu vou te dizer por que isso não é verdade. Segundo o artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz o seguinte: toda pessoa tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Então, quer dizer, os direitos humanos, eles não representam apenas as minorias. A questão é que as minorias são muito barulhentas, né?
diante de uma maioria silenciosa. Eu vivo dizendo isso nas minhas redes sociais. E aí, os direitos humanos deixou de ser um fim, um objetivo, e se tornou um instrumento, né, um instrumento político, se tornou um meio para obtenção de interesses políticos. Aí, o que é que eles fazem com os direitos humanos? Eles cercam os direitos humanos de um sentimentalismo, né? E um exemplo prático disso é a questão do racismo. Por que o racismo é um exemplo prático disso? Porque com os direitos humanos e com as novas políticas de proteção dos direitos humanos, houve uma inversão do ônus da prova na questão do racismo. Vamos dar um exemplo aqui prático, né? Digamos que duas pessoas conversando, né, sobre, não sei, aí uma pessoa diz para outra, né, eu acho mais bonito pessoas brancas do que negras. Isso não necessariamente significa que a pessoa está agindo com dolo de ser racista, né, com dolo com a intenção de de discriminar. Mas se por acaso a outra pessoa que está ouvindo sentir que isso é racismo, quem vai ter que provar que é racismo ou não vai ser a pessoa que acusa, mas a pessoa que disse, né? Mesmo sem ter a intenção de ser racista. Consegue compreender, Denso? Então, no caso, a pessoa que falou é que tem que provar que não cometeu um crime. Isso mesmo. Então isso é muito grave, sabe? Talvez isso não na questão processual, mas na questão moral, porque, por exemplo, se as pessoas tomam conhecimento, né, da prática de racismo, tomam conhecimento de que uma pessoa cometeu um ato racista, mesmo que ela não tenha cometido, já causa-se um julgamento social, né, daquela pessoa. Então, mesmo que isso não venha a ser na prática processual, isso não tenha tanta importância, mas nas questões sociais isso causa muita diferença. E aí, essa é a questão do sentimentalismo dentro dos direitos humanos. Complicado, porque a questão sentimental, a gente não está, que fica muito claro, a gente não está defendendo o racismo ou defendendo esse tipo de atitude. A gente está fazendo uma avaliação técnica, né? Por isso que eu chamei um bacharel em Direito, do precedente negativo que isso cria, porque quando você traz essa questão sentimental, isso é muito relativo. E o sentimento das pessoas ele é muito moldável, então é muito complicado isso. Porque se de repente toda a mídia começar a dizer que, ainda que não seja verdade, que todos os brancos são predispostos ao racismo contra os negros, e colocar isso como uma verdade absoluta, usar o sentimentalismo da situação, facilmente a mídia consegue estimular uma guerra civil entre brancos e negros. Isso aconteceu em outras situações históricas. A própria questão do nazismo foi exatamente nesse ponto, né, de erigir um sentimento que não é verdadeiro, né, que é relativo, que é estimulado. Isso é muito perigoso. É verdade. Neto, o título é Novos Paradigmas Jurídicos para a Moral Católica e os Direitos Humanos, né? Você falou que os direitos humanos, esse termo, linguisticamente falando, surgiu junto com a organização, mas a gente sabe que os direitos humanos, ele já vem da própria criação, né? A partir do momento que Deus nos cria, ele nos faz dignos, né? Então, claro que o conceito foi secularizado, mas em tese, todo cristão defende direitos humanos desde sempre, ainda que não houvesse um órgão internacional para dizer isso. Sim ou não? Só me corrija. Sim, com certeza. Não, com certeza. A questão dos direitos humanos é reconhecer que nós temos dignidade. Ou seja, nós somos filhos de Deus, né? Nós possuímos a dignidade dos filhos de Deus. Então, isso é uma característica intrínseca ao nosso ser. Isso é independente de lei, é independente de qualquer coisa, entendeu? Os direitos humanos é um direito natural, faz parte da nossa natureza. Isso é independente de que algum país diga isso, ou então de uma declaração, porque Deus nos fez assim, né? Pronto. Só para destacar, a gente está fazendo essa avaliação com base na leitura do livro Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Juan Saraúja. É um livro muito bom, onde ele trabalha ponto a ponto esses elementos, essa criação desses paradigmas. O que é um paradigma? É um padrão, um modelo defendido pela ONU, os órgãos auxiliares, os órgãos paralelos, que não, em tese, não tinham poder de ser impostos às nações, mas
por estratégias muito bem trabalhadas, eles conseguiram fazer com que as legislações de cada soberania nacional adotassem a linguagem e os elementos desses relatórios, enfim, desses paradigmas, desses novos padrões. E esses novos padrões, eles batem de frente com a moral católica, né? E a gente vai tentar explicar por quê. Eu trouxe aqui também um elemento que é o novo paradigma da saúde, tá? Fala aqui de uma fala do diretor-geral da OMS, antigo diretor-geral, não sei se é diretor, é um nome japonês, Hiroshi Nagashima. Olha só a frase dessa pessoa que já foi diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que é ligada à ONU. Olha só o que ele diz. As diferenças biológicas e genéticas das pessoas podem limitar seu potencial de saúde. E a saúde é um pré-requisito para o pleno gozo dos demais direitos humanos. A OMS sofre pressões para ser seletiva. Por exemplo, a sobrevivência infantil pouco sentido teria para uma criança sobreviver à poliomielite por apenas 1 ano para morrer de malária no ano seguinte, ou não ter um crescimento que lhe permita chegar a ser um adulto saudável e produtivo. O nome disso, com palavras bonitas, é eugenia. É um discurso eugenista, de selecionar, de dizer que só tem o direito humano, a pessoa só tem direito se ela tiver saúde antes. Isso que é um discurso que foi institucionalizado pela OMS, certo? Sim. E por isso ela defende elementos que eu vou narrar aqui e tu vai falar desse impacto no Brasil principalmente. Aborto sem restrições, a eutanásia, a negação do direito à objeção de consciência aos profissionais de saúde que não queiram se envolver nessas práticas. No caso dos Estados Unidos, houve também uma tentativa de um controle do governo das apólices de seguro de saúde para controlar as decisões dos pacientes acerca da vida, no sentido mesmo de selecionar, de estimular, de certa forma, a morte. Inclusive de chamar a eutanásia de morte digna. Fala pra gente, então, como a Organização das Nações Unidas, através da Organização Mundial da Saúde, conseguiu fazer com que essas pautas anticristãs fossem adotadas por países cristãos, como o Brasil, os próprios Estados Unidos, etc. A primeira coisa que a gente tem que estar na discussão é de que é a questão do desprezo da racionalidade, né, o desprezo daquilo que é racional, para a imposição de um sentimentalismo no direito, né? A questão é que é o seguinte: o que seria saúde, né? Assim, de uma forma bem simples, a saúde seria o bem-estar biológico, né, da pessoa, não sei, seria a pessoa estar em condições de um bem-estar físico, eu não sei. Mas o que acontece com os direitos humanos? Começaram a divulgar que, na verdade, a saúde seria um bem-estar psicológico, um bem-estar a nível de ambiente, né? Então, a saúde deixou de ser algo que seria algo mais simples, né, teoricamente, se tornou algo mais amplo, né? Aí o que acontece? Usam isso para que possam motivar os abortos. Porque o que acontece? Na situação de estupro, por exemplo, para evitar que a mulher tenha traumas, é melhor que a mulher aborte a criança. Existe esse discurso. O que foi, por exemplo, um exemplo aqui prático. O STF, em 2016, ele considerou que o aborto até o 3º mês não é crime, com base nesse argumento de que a gestação, se ela causar malefícios à mulher, né, a liberdade da mulher, ela pode, né, no caso, seria mais benéfico o aborto do que a própria gestação do filho, né? Isso é totalmente contrário àquilo que a Igreja nos ensina, aquilo que a Igreja nos fala sobre a proteção da vida. E aí é isso, macho. A gravidade é essa. O problema é esse, que essa questão de que é melhor a liberdade da mulher, é claro que, né, entendendo que não tem nenhum problema de a mulher ser livre, a questão não é essa. Mas é de que até que ponto o meu direito pode ferir o direito de outra pessoa, sabe? A questão é essa, né?
essa proporcionalidade do direito, né? Porque o meu direito não pode ferir o direito do outro, né? E tem essa questão de que a liberdade da mulher é importante, sim, mas ela não pode ser mais importante do que a vida de uma criança que é inocente, que não tem culpa nenhuma se por acaso ela foi gerada através de um estupro, né? No Brasil hoje, existe o aborto, né? A figura do aborto permitido no artigo 128 do Código Penal, nos casos de estupro e no caso também de perigo à vida da mulher. E a questão do que a ONU sempre veio falando pra gente, né? Veio colocando, veio incutindo na mentalidade das pessoas de que é mais importante proteger a mulher do que a vida que ela está gerando. Seria basicamente isso. Pois é, mas esse utilitarismo sentimental, ele abre precedentes super relativos. Sim. Porque, no caso aí, tu falou do bem-estar da mulher e tal, não sei o quê. É um conceito muito vago. Que a pessoa ela pode afirmar qualquer baboseira para dizer que... para justificar o aborto. É totalmente relativo, totalmente relativo. E é complicado, né? É um debate que deveria ser racional, né? Deveria ser racional. E pegando esse gancho aí que tu falou, já do aborto, entrando nessa questão, o fato é que a questão da linguagem, da semântica, é muito definidora, né, dessa questão, porque eles usam frases, títulos bonitos, aparentemente ali polidos, para justificar coisas, a princípio, absurdas. Isso foi uma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo. O próprio nome aborto, ele já é um eufemismo, né? Eu considero um eufemismo para assassinato de criança. Aborto é assassinato de criança. E aí depois foi criado esse nome, depois aborto terapêutico. E foram a estratégia de todo documento, de todos os relatórios que vem da ONU e dos órgãos auxiliares, sempre. A estratégia é sempre modificar a linguagem e fazer com que essa linguagem seja palatável. É isso? Aí, Denis, Oi, pode falar. Também tem a questão da objeção de consciência. Uma vez me perguntaram, Neto, eu sendo enfermeira católica, se por acaso eu não quiser participar de um aborto, né? Um procedimento de aborto, eu poderia me negar sendo católico? É claro que sim, claro que um católico, um cristão, ele pode se negar a participar de um aborto, de uma eutanásia, né, daquilo que contraria a própria moral. E aí, e por isso, ele não pode sofrer nenhum tipo de punição, né, dentro do trabalho, dentro do Estado, porque ele, pelo fato da consciência dele, segundo a religião dele, não permitir que ele participe desse tipo de procedimento. É uma coisa séria e às vezes pode ser tolhida e que muitas vezes, na verdade, algumas pessoas católicas não têm essa compreensão e têm medo de opinar sobre esse tipo de assunto. É complicado. Tá me escutando, né? Me diz o que é que tu acha, Neto, do fato de a ONU, das agências, dos comitês, terem considerado que os direitos humanos são evolutivos. Ou seja, trouxe mais um aspecto de relativismo para a temática dos direitos humanos e abrindo precedentes, porque a partir do momento que eu digo que o direito humano ele é evolutivo, eu pego toda uma tradição, né, toda uma tradição civilizacional, jogo no lixo e digo que posso criar algo novo. E é isso que fazem. Né? Como é que tu vê essa questão? Isso é uma mentira, macho. Por quê? O que acontece? É aquela questão do relativismo, sabe? Porque a base dos direitos humanos é o direito natural, né? O direito natural, que na verdade é aquilo que Deus colocou na nossa natureza, né? Então, é o mesmo hoje, foi o mesmo ontem e vai ser o mesmo amanhã. Os direitos humanos, ele é imutável, né? Por ele ser um direito natural. A liberdade, a segurança, a propriedade, o direito à vida, são direitos que eles não mudam.
A questão de que evoluem, na verdade, eles estão tentando ampliar a interpretação do direito. Não sei se tu consegue entender, né? Existe uma ampliação da liberdade, o que é liberdade, o que é a expressão de direito a liberdade de expressão, e isso vai tornando cada vez mais relativo o direito, né? Vou te trazer aqui algumas para comentar sobre a questão dessa reinterpretação dos direitos humanos. Ó, essa Convenção Internacional, em 89, definiu que programas de planejamento familiar têm os subsídios, e esse mesmo comitê disse que o planejamento familiar inclui contracepção, esterilização e aborto. Né? Então, primeiro ele diz que tem que ter o planejamento familiar, um nome muito bonito, tranquilo. Só que depois ele diz que planejamento familiar é contracepção, esterilização e aborto. Tinhos que vão sendo jogados na mídia e entram nas academias, nas universidades e entram nos municípios, nos estados e nas federações. Direito sexual e reprodutivo, saúde reprodutiva, autonomia reprodutiva, orientação sexual, identidade de gênero, termos criados por esses órgãos. Não foi assim, a ciência, não sei o quê. Não. Foram relatórios feitos por burocratas, por pessoas financiadas, né, que criaram isso aí. E aí, o que é que tem a dizer sobre isso? Cara, essa questão envolve a questão da liberdade sexual, né? Para deixar bem claro. Porque o que leva uma mulher a querer abortar? É para que ela tenha mais liberdade sexual, depois essa liberdade acaba tendo como consequência liberdade no trabalho, e é isso. E aí essa questão do planejamento familiar incutiram a ideia de que uma família bonita, uma família legal, é uma família que os pais, né, eles planejaram a quantidade de filhos que ele tem, né? Então, esse é o padrão de vida, esse é o padrão de uma família ideal, assim, para a ONU, né, para esses órgãos. E aí o que acontece? Isso tem consequências diretas dentro de nós, né, na nossa vida católica. Porque quantas vezes eu não já ouvi um católico falando de que como é feio uma família que possui mais de 4 crianças, sabe? Algo que, tipo assim, já ficou culturalizado, sabe? De que é feio os pais terem mais de 4 filhos, né? 5, 6, hoje em dia já não é mais comum. E quando uma família decide ter essa quantidade, né, que é aberto à vida, eles meio que repreendido, sabe? Assim, socialmente mesmo falando. E isso parte daí, dessa questão do desprezo à vida, do desprezo à família, né? A constituição da família. E aí vem a questão de incentivar os movimentos LGBT, a questão de incentivar o feminismo, né? Tudo isso que gera o enfraquecimento da família, né? Dessa instituição. No caso, a semântica, essa questão da linguagem, ela é utilizada para fazer uma reengenharia, né? Que bate de frente direto com a moral católica. Por exemplo, paternidade responsável. A gente defende a paternidade responsável. Tu defende, sim ou não? Com certeza. Mas, para eles, o que é paternidade responsável? Distribuição maciça de contraceptivos, promoção do aborto. Dentro da linguagem, paternidade responsável é tirado o elemento absoluto e é dado a ele uma concepção, uma hermenêutica ideologizada, uma avaliação que tem um interesse por trás. Então se fala em paternidade responsável, então se usa um termo ali bonito, mas que por trás tem coisas absurdas. E se a gente bate de frente com esse paradigma, com essa estrutura da ONU, aí eles dizem que nós somos a favor da paternidade irresponsável. Não é nada disso. A gente só quer que o nome seja utilizado tal qual ele significa. E o que a ONU faz é destruir o significado das palavras, né? E isso eles têm um interesse claro de destruição da moral. Abertamente nos documentos deles,
Tem isso. O Monsenhor ele traz vários exemplos nesse livro, né? A ideologia da ONU, que é o que se chama globalismo, que não é uma teoria da conspiração, né? É um projeto de poder global, que a ONU é um dos tentáculos. Eles querem isso. Eles querem enganar as pessoas. E a ONU ela tem o poder sobre as mídias locais, né? E ela tem o poder também sobre os legisladores locais, o que é mais grave. E é complicado. Essa questão semântica, essa questão semântica aí é muito séria, sabe? Porque parece que é besteira, mas envolve a questão da interpretação social do direito, da lei, né? Porque, por exemplo, o que seriam os direitos humanos? Começando por esse ponto, né? Existe alguma diferença entre direitos humanos e direito do homem? Existe, né? Essa questão semântica, né? Mas não só a questão semântica, porque, por exemplo, o que seriam os direitos humanos? Seria o direito humanizado, né? Humanizado, revestido com os princípios da tolerância, do respeito, né? Da paz que não é a paz que a igreja ensina, mas que é o pacifismo. E o direito do homem, na verdade, é o direito objetivo, ou seja, é o meu direito de ter uma casa, o meu direito de trabalhar, de ter segurança, né? Então, existe essa diferença entre direitos humanos e direito do homem. E aí também tem a questão da violência e a criminalidade. A violência pode ser qualquer coisa, a violência é muito genérica. Por exemplo, eu falo não para uma pessoa e essa pessoa acha que isso é uma violência contra ela, pronto, a violência, o discurso dela vai ser essa, entendeu? Sendo que criminalidade, na verdade, não é isso. Criminalidade é um ato reprovado pela lei que deve ser denunciado e, por isso, né, deve sofrer um processo penal. Isso é criminalidade. Ou seja, a denúncia, a violência, ela fica naquele discurso vitimista, naquele discurso sentimentalista, de que a pessoa, né, está sofrendo uma rejeição social, eu não sei. E aí fica nesse discurso politizado, né, de que as minorias são sempre vitimizadas, né, e é isso. Essa questão aqui, só para esclarecer mais uma coisa em relação à linguagem, porque não fica muito claro. Quando a gente está criticando aqui a linguagem da ONU relacionada às minorias, por exemplo, nós não estamos negando que certos grupos sofrem determinados problemas. Não é isso do que se trata. O que a gente está criticando é o uso da linguagem para confundir as pessoas. Olha só, quando a gente critica um termo, por exemplo, o termo homofobia, que na gramática portuguesa significa medo, pavor patológico de um homem, isso é o termo. Homofobia significa isso, gramaticalmente. Ofereceram ao termo lá, ao verbete, homofobia, um valor que ele não possui em absoluto. Ofereceram ele um valor relativo. Quando a gente faz essa crítica, a gente não está dizendo que é a favor da discriminação contra as pessoas por conta da sua orientação sexual. Não é esse o ponto. A gente está fazendo aqui uma crítica à ideologia da ONU que usa a linguagem para confundir as pessoas e para romper a ética, a moral judaico-cristã. Isso eles falam nos documentos dele. A própria Carta da Terra, que foi apoiada pela ONU, escrito por, sei lá, o Leonardo Boff, outros caras aí famosos, um dos caras lá que escreveram a Carta da Terra, disseram assim: vamos criar essa carta para substituir os 10 mandamentos. Não é uma ilação que eu estou fazendo, uma acusação. Eles declararam isso abertamente. E todos, absolutamente todos os organismos da ONU, mesmo aqueles que trazem o nome da religião no seu título, são ateus, são relativistas, são panteístas, apagam Deus quando você tira a própria mudança de direito inalienável, direito natural do homem para direitos humanos, você tira a dimensão cristã e coloca a dimensão humanista, o homem no centro, sendo que a dignidade do homem ela só existe porque Deus a deu ao homem. Olha só, é que nem o termo igualdade e fraternidade que a ONU Ave Maria adora utilizar nas campanhas dos documentos dela.
como é que ela defende a fraternidade humana se ela não acredita que tem um pai superior? Porque a fraternidade, ela existe porque nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai. A igualdade, ela existe porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós somos iguais por conta disso. Então eles pegam a igualdade e a fraternidade, levantam como uma bandeira e dizem que é deles. Sendo que é nosso. É da moral cristã. É da moral cristã. É muito complicado esse debate. Sim, e é aquele negócio que você estava falando sobre os direitos naturais, porque os direitos naturais sendo dom de Deus, não tem como pensar em direitos naturais, né? O que eu digo, a paz, a liberdade, a fraternidade, não tem como pensar nesses direitos naturais sem pensar na existência de Deus, porque é graça de Deus, é dom de Deus, né? E aí a ONU e outras organizações, eles tentam colocar na verdade que esses princípios foram criados pela própria humanidade, de que, né, a questão da ideologia, eles acham que eles chegaram no senso comum de que esses princípios eram os ideais, né, para a organização social, a organização mundial das pessoas. E agora a gente vai chegar aqui no paradigma de família. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi trocar o nome. Uma coisa muito simples, como tu falou, parece uma coisa boba. Isso lá ainda na década de 80 e 90, você para de usar a palavra família e você substitui isso por formas de família ou famílias, no plural. Essas normas lá atrás influenciaram as legislações locais, agora. Elas já estão aí. Que visa o quê? Destruir eu vou falar que, né, a família tradicional brasileira, aquela estrutura pensada por Deus, como a Sagrada Família de Nazaré é o modelo. E abre um precedente absurdo, né? Absurdo na questão da família. Porque considera qualquer coisa família. Sim, com certeza. Inclusive aqui no Brasil a gente tem isso concretamente. O que aconteceu em 2011, né? O STF, ele decidiu, o STF, aquele grupo de ministros que decide o que é constitucional e o que não é, até mesmo contrariando a própria Constituição. Então, o STF decidiu que é possível reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo. O que acontece é que na Constituição vem expressamente falando que a união estável é constituída entre um homem e uma mulher, né? Assim, de forma bem, bem taxativa, né? Forma expressa, porque esse é o pensamento do poder constituinte, né? Daquelas pessoas que criaram a Constituição, de que a união estável fosse estabelecida entre um homem e uma mulher. E aí o STF criou toda uma manobra jurídica, uma manobra interpretativa para dizer que, na verdade, quando na Constituição vem falando homem e mulher, na verdade está se referindo a uma exemplificação das várias possibilidades que pode ser uma família, entendeu? E aí isso cria muitas consequências, porque, por exemplo, no direito civil, o que é o conceito da família no direito civil? É um grupo de pessoas que são ligadas por um laço afetivo. Ou seja, existe o desprezo da questão da ligação biológica, né? Da ligação consanguínea, para que seja só a família seja, na verdade, uma ligação afetiva. De novo, aquela questão do sentimentalismo. E aí, cara, qualquer pessoa pode... Um grupo de amigos pode ser uma família, entendeu? A questão é essa, sabe? Essa irracionalidade do direito. Uhum. Entende? A gente não está tirando o direito da pessoa, dependendo do que for considerar o que for família. A questão é judicializar o negócio e tentar naturalizar no imaginário de um povo que isso é o normal, sendo que não é, certo? Não é o normal. Bom, tudo bem, eu sou filho de pais separados, eu amo meus pais, amo minha família paterna e minha família materna, mas eu não cresci numa família tradicional, com o pai e a mãe dentro de casa. Ok, ponto, eu não preciso me ofender por causa disso, né? Eu preciso compreender que aconteceu, beleza. Agora isso é muito sério, porque as pessoas elas não entendem o que tem por trás disso, né? Quando você analisa a fundo alguns documentos da ONU que lutam pela legalização da união homossexual e luta pela ideologia de gênero, pela adoção
por casais homossexuais, a ONU ela diz claramente que ela defende essas coisas, não é porque ela ama os homossexuais e quer defender os direitos. Ela diz que isso é uma estratégia para reduzir a população. Por quê? Porque o mundo tem recursos que vão se esgotar, então a população precisa ser reduzida. Então, se a população precisa ser reduzida, o que nós precisamos fazer? Aborto, eutanásia, eugenia, união homossexual, entende? Então, ela não está pensando em nenhum momento na dignidade do homossexual. Pelo contrário, ela está se utilizando do sentimentalismo, como você falou, de questões afetivas. Ela está usando, a ONU, ela usa grupos, essas minorias, ela usa esses grupos para atingir determinados interesses, que não é a dignidade do homem e da mulher de forma nenhuma. São interesses financeiros, são interesses empresariais, assim, de uma proporção, interesses geopolíticos de uma proporção que a gente não consegue imaginar, conceber, né? E aí entra em toda a discussão do globalismo, né, mais a fundo. Sim, aí também vem a questão de querer destituir o poder da igreja também, né, sobre as pessoas. Porque a igreja católica é a grande pedra do caminho da ONU, desses grupos globais que tentam implementar essas ideias, nessa ideologia. E aí a grande questão é tentar destruir, né, aquilo que a igreja ensina. Com certeza. Eles falam abertamente. Num dos documentos, se eu não lembro agora, ele fala o seguinte, que as morais locais de cada país, elas se batem de frente com as propostas da ONU para a redução da natalidade. Essa moral precisa ser modificada. Eles defendem isso abertamente. Se a moral é contra o aborto, se a moral é contra a eutanásia, vamos modificar a moral desse local. A ONU ela fala isso. E esse tipo de documento, que é assinado por várias religiões, a Santa Sé não assina. Óbvio que ela não vai assinar, porque é uma declaração de guerra à moral católica. Sim, isso algo que não dá pra gente confiar. Isso é totalmente contrário também aos direitos humanos, né? Lá no artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele fala que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento de qualquer Estado, grupo ou pessoa no dever de exercer no direito de exercer qualquer atividade ou prática ou qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos de liberdades aqui estabelecidos. Ou seja, os direitos humanos, ele diz que eu não posso usar o direito, né, para destruir o direito de outra pessoa. Né? Por exemplo, eu não posso dizer que a questão da liberdade de expressão não pode ser maior do que a liberdade religiosa, não pode ser maior do que a paz, né? A paz no sentido de silêncio, né? A questão da paz. Enfim, seria isso, sabe? Eu não posso usar o meu direito para tentar destruir o direito do outro, para ferir o direito do outro. Isso vem expressamente aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí a gente vê, mais uma vez, a ONU totalmente contrário àquilo que ela prega, né? Aquilo que ela tentou colocar entre os países. Porque a mesma ONU que fala que protege a vida, é a mesma ONU que ele promove o aborto, né? A mesma ONU que fala que prega a liberdade, tenta caçar a liberdade dos católicos e dos cristãos. Então a ONU é muito contraditória, né, nessas questões. Na verdade, ela sabe o que está fazendo, né? Convenhamos. Com certeza. Ela sabe. Eu queria trazer dois pontos aqui, só para corroborar isso que a gente está falando, né? A gente está falando aqui porque a gente estudou, né, certos documentos, a gente não vai falar de todos porque são muitos. Vou falar aqui dos princípios de Yu-Gi-Oh! Carta, foram escritos em 2007, elaborados por ativistas pró-homossexuais, que eram funcionários e alguns ex-funcionários da ONU, foram apoiados pelo governo Lula no Brasil, pelo governo Kirchner na Argentina. E esses princípios, eles se definem como a aplicação das normas internacionais dos direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Então, que ele já começa... É interessante como eles trabalham, né? Eles começam no primeiro congresso lá atrás, aí fala planejamento familiar,
Depois, no outro documento, ele diz: o planejamento familiar exige esterilização, controle de natalidade. Aí teve uma confusão na época: eita, controle de natalidade é um termo estranho. Aí eles fizeram outro relatório e mudaram assim: não falem controle de natalidade, falem direito reprodutivo da mulher, porque vai convencer os países. E aí, e aos poucos, essa mentalidade ela foi adentrando. E aqui eu vou falar de um outro, né, da Convenção Ibero-Americana de Direitos dos Jovens, que defende, olha só, você vai me dizer o que é que você acha disso. O direito dos jovens à confidencialidade em relação à sua saúde sexual e reprodutiva. Os menores de idade, eles defendem a confidencialidade, o direito dos jovens à confidencialidade. Ou seja, o jovenzinho pode fazer o que quiser, a família não tem que meter o dedo. E me disse, não é isso que acontece hoje. Sim, pois é. Sendo que é contraditório, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que a ONU fala isso, né, que o jovem ele tem total liberdade para estabelecer as regras dele sexuais, a ONU também ela impede que, por exemplo, a família queira ter uma educação conservadora, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ela deixa livre os jovens para decidir sobre questões sexuais, né, torna isso algo privado, né? Ela impede que os pais, que têm a prioridade na educação das crianças, de que os pais decidam de qual tipo de educação a criança vai ter, né? Se ela vai ser adepta à ideologia de gênero ou não, se vai ser uma educação cristã. Então, isso é mais uma contradição da ONU. Você vai compreender? Uma contradição que a gente nota, mas que ela sabe claramente que existe. Sim. E sabe exatamente para que existe, porque esse tipo de ambiguidade permite com que os interesses dela, os pontos que ela defende, sejam adotados. E foram adotados. O pior é que foram adotados. Um desses relatórios, que no tempo que os Estados Unidos, que a ONU foi acusada de imperialismo por alguns países, tipo Brasil, Índia, isso há muito tempo atrás. Hoje não, hoje a ONU fala, é regra. Mas foi acusado lá os Estados Unidos foi acusado de imperialismo e tal, e aí eles fizeram um relatório que disseram assim: para implementar as medidas precisamos de legisladores locais, políticos locais, que venham estudar nas nossas universidades, aprender as nossas ideologias, e esses nativos que vão aderir, adotar, legislar lá nos seus países, nas suas comunidades. E aí foi exatamente isso que aconteceu. É um órgão que não tem, que não, em tese, não tem nenhum poder dentro da nossa Constituição, dentro do nosso ordenamento jurídico, mas ele é o órgão que mais conseguiu influenciar o direito. Eu não sou advogado, mas eu consigo perceber que influenciou demais o direito brasileiro, mesmo aqui em Teresina. Você leu esses decretos que estão saindo agora, nesse tempo de pandemia, você analisa a linguagem dos decretos e parece que foi o pessoal da ONU que escreveu. Sim. Né? Não é a linguagem da Constituição. Não é. Por isso os decretos são inconstitucionais, mas isso aí é outra conversa. Sim, com certeza. Com certeza. Vamos entrar pro final, já chegando mais na parte da reengenharia cristã. Eu nem combinei isso contigo, mas tu vai saber comentar também, né? De que ao longo do tempo, quando eles foram adotando essas medidas, eles foram vendo que a religião não ia conseguir apagar facilmente. E aí eles pegaram uma seita chamada Nova Era, né, que a gente estuda bastante aí nas nossas doutrinas. E aí eles pegaram as ideias da Nova Era e falaram: cara, isso aqui funciona, vamos criar uma nova religião universal a partir da moral de todas as outras religiões. Então eles juntaram tudo, vamos fazer aqui uma mistura, uma torre de Babel. Aí por isso que eles têm vários órgãos, tipo a Iniciativa das Religiões Universais, a Cúpula Mundial de Líderes Espirituais e Religiosos para a Paz, que uma das primeiras declarações desses organismos, que tem pessoas da Igreja Católica ligadas a esses organismos, mas a Santa Sé oficialmente não assina, que a evangelização é algo errado, porque trata-se de uma imposição da sua moral às outras morais,
e a catequese cristã é uma forma de dominação. É isso que a ONU pensa da Igreja Católica. Então, como o católico pode confiar neste órgão? Eu queria saber a tua opinião. Não tem como confiar, cara. Não tem como confiar. Só pelo fato de a ONU ser um órgão abortista, os cristãos já deveriam totalmente anular qualquer coisa que a ONU fala, sabe? Claramente, o objetivo da ONU é tentar destruir, cara, a igreja. Não tem outra palavra, não tem outro sentido da ONU. E aí a questão do que a ONU faz para alcançar esse objetivo é tentar de várias formas, né, nos meios culturais, através da mídia, das redes sociais, incutir a ideia de que aquilo que a ONU pensa é até mais legal, mais importante do que aquilo que a igreja pensa, né? Aí a gente tem a questão do Estado laico, né? Porque o que acontece? A gente aprendeu que pelo fato do Estado ser laico, a igreja não pode se meter nas questões do Estado. Mas a verdade é que o Estado não pode ignorar a moral cristã, né? Apesar de o Estado e a igreja serem independentes, a moral cristã ela está intimamente ligada, deve estar, na verdade, né? Intimamente ligada às decisões do Estado. Não pode ser ignorada, né? E nós católicos, nós cristãos, nós temos que ter essa consciência de que a moral cristã ela não pode ser abandonada, né? Não pode ser desprezada pelo Estado, nem por quem faz as leis, nem por quem julga, né? E aí a gente tem essa problemática aí. Cara, agora me fala de ti, né? Tu se formou em Direito. A gente está falando aqui de vários elementos. O direito, como ele é estudado, oferecido hoje no Brasil, que você estudou, ele é ou não é globalista? Cara, sem sombra de dúvida, sabe? Porque o que acontece? O direito, hoje as academias de direito desprezam totalmente a moral cristã, para começar, né? Nós temos a Igreja Católica tem um grande filósofo, né, São Tomás de Aquino, que é totalmente desprezado pelo direito, né, pelas academias de direito. Então, aí vem a questão também de que a Constituição ela se adequa perfeitamente àquilo que a ONU vem colocando, né, sobrepondo aos países. Aí vem também a questão da soberania, né, a soberania do Brasil, ela é afetada pela ONU, pela opinião da ONU. Hoje, né, com a questão da quarentena, a gente está vendo isso de forma bem clara. A ONU estalou o dedo e aí a soberania do Brasil já foi, né? Os governadores, os prefeitos assumiram a posição da ONU como se fosse a posição constitucional do Brasil, mas não é. Entende? Sendo que ela própria, como tu falou várias vezes na live, ela própria se contradiz. Sim. E ela se contradiz de uma maneira proposital, não é erro. É proposital mesmo, é para confundir. Sim, como está acontecendo agora, no uso das máscaras, o lockdown, enfim, etc. Acho que a gente está percebendo um crescimento exponencial de interesse de jovens no debate. Acho que, apesar de tudo, é bem engraçado, divertido saber que hoje a gente está brigando pela escolha de ministro. Né? Até o povo da direita está se digladiando. Estão brigando feio no Twitter. É a democracia. Eu quero fulano, eu quero cicrana. Velho, eu me estresso, mas tipo, é muito bom isso, né, velho? Sim, com certeza. Porque antes a gente brigava pra quem ia sair ou ficar no BBB. Ou quem matou fulano na novela tal da Globo. Tá entendendo? Então é uma vitória, é um tempo que, apesar de tudo, é muito interessante, muito bom. E é positivo, sim, dá pra tirar algo muito bom desse tempo. E foi um prazer, José, falar com você. Obrigado pela sua abertura. Eu que agradeço, cara. Pelo seu conhecimento aí partilhado, por você ter se violentado aqui pra me ajudar, viu? Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer coisa é só chamar. Na hora, espero poder fazer outras vezes para falar de outros temas que ninguém quer saber, né? Pois é. Obrigado, cara. Eu vou permitir aqui, eu vou abrir espaço para você mandar um beijo para a Samara, que tá aqui morta de apaixonada. Te amo, amor. Beijo.
Valeu, Zé. Gente, muito Valeu, Denis. obrigado. Boa noite. Eu vou tentar remarcar a live com o Lucas Daló, não sei se vai ficar para amanhã, enfim, não sei como vai ficar a programação dessa semana, mas ainda para essa semana, pelo menos, eu vou tentar com o Lucas Daló, que ele está em Santa Catarina agora, e falar também com o Davi Miranda, também de São Luís, que é secretário do Movimento Brasil Conservador. Vamos falar sobre doutrina social da igreja, tá imperdível, vocês têm que vir para conhecer um pouco o que a igreja diz sobre esses temas de economia, política, etc. Tá certo? Então, boa noite, Deus abençoe. E a gente se encontra em mais outras lives e vídeos do Ninguém Quer Saber. Segue o Instituto Veritas, né, da qual eu e o Zé somos, né, fundadores, somos coordenadores aí.